Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre probabilidade e estatística. Vamos então agora, mais uma vez, analisar a expressão que define a covariância entre a variável aleatória x e a variável aleatória y. Então aqui vamos mais uma vez analisar a covariância entre a variável aleatória x e a variável aleatória y. Isso é igual à esperança matemática de x menos esperança matemática de x, entre parênteses, multiplicado por outro parênteses no qual nós temos y menos esperança matemática de y. Muito bem, vamos abrir essa expressão dentro do argumento da esperança matemática. Vamos escrever x vezes y mais x vezes esperança matemática de y, então menos esperança matemática de y multiplicado por x. Aqui menos esperança matemática de x multiplicado por y. E menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1, então esperança matemática de x multiplicado por esperança matemática de y. Pois bem, nós sabemos que a esperança matemática é uma função que pode atuar em cada termo da soma, de modo que nós podemos escrever aqui esperança matemática de x vezes y mais esperança matemática, ou menos esperança matemática em cujo argumento nós temos esperança matemática de y multiplicado por x, menos esperança matemática em cujo argumento nós temos esperança matemática de x multiplicado por y, mais esperança matemática em cujo argumento nós temos esperança matemática de x multiplicado por esperança matemática de y. Então nós sabemos que a constante numérica pode ser retirada da aplicação da esperança matemática. Então aqui nós temos esperança matemática de x vezes y menos esperança matemática de y pode ser retirada do argumento da esperança matemática, então esperança matemática de x. Aqui do mesmo modo, menos esperança matemática de x pode ser retirado do argumento da esperança matemática, restando esperança matemática de y. E aqui tanto a esperança matemática de x quanto a esperança matemática de y, ambas podem ser retiradas, pois a esperança matemática de constante numérica é a própria constante numérica, então a esperança matemática de x multiplicada pela esperança matemática de y. Então aqui nós temos esperança matemática de x vezes y, aqui esperança matemática de x multiplicado por esperança matemática de y, menos esperança matemática de x multiplicado por esperança matemática de y, gera então somente menos esperança matemática de x multiplicado por esperança matemática de y. Podemos escrever dessa maneira, pois uma subtrai com a outra e gera zero, então nós temos dos três termos somente um termo. Então a covariância, vamos escrever aqui, a covariância entre a variável aleatória x e a variável aleatória y é a esperança matemática de x menos esperança matemática de x entre parênteses multiplicado por y menos esperança matemática de y entre parênteses. Isso é igual a esperança matemática de x vezes y menos a esperança matemática de x multiplicado pela esperança matemática de y. Muito bem, vamos finalizar a aula e registrar esse importante resultado que define a covariância entre a variável aleatória x e a variável aleatória y. Muito obrigado a todos.